Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2022 da Gafisa. Eu sou Flávio Prieto, sou Relações com Investidores e conduzirei a apresentação e no final estarei disponível para a sessão de perguntas e respostas. Desculpa, gente. Bem, antes de começar, gostaria de informar que essa videoconferência está sendo gravada e que todos poderão fazer perguntas por escrito e através do chat. Além disso, é importante ressaltar que as afirmações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Qualquer mudança em política macroeconômica ou de legislação, além de outros resultados operacionais, podem afetar o desempenho da companhia. Bom, uma vez finalizados os recados iniciais, a gente pode iniciar a apresentação. Por favor, passar o slide de destaque. Nesse terceiro trimestre, a gente teve o lançamento de um empreendimento, o Sense, na cidade de Niterói, no bairro de Icaraí, no Rio de Janeiro. E a gente também teve o pré-lançamento do Cidade Jockey, na cidade de São Paulo. Ao todo, a gente somou 544 milhões de reais em VGV, sendo que desses 544, 204 lançados e 340 pré-lançados, né? A gente recorrentemente tem utilizado essa terminologia. Para quem não conhece, o pré-lançamento é quando a gente ainda não tem efetivamente o RI. A gente não tinha naquele momento, agora até o dia 30 de setembro. Agora, em outubro, a gente conseguiu, mas a gente considera isso como pré-lançamento, uma vez que a gente já tem stand, equipe de vendas e toda a configuração de marketing na rua. Em 2022, já somam mais de R$1 bilhão em lançamentos. Esses lançamentos são importantes para manter um nível de estoque adequado para o tamanho que a companhia se coloca hoje. Ao mesmo tempo em que a gente olha para frente, a gente também está concluindo com as obras que a gente mantinha dentro da nossa carteira. Então, no ano, já foram mais de 1.000 unidades entregues, são 610 milhões de VGV resultante, né, dessas obras concluídas. Nesse trimestre foi o Belvedere Osasco entregue, foi uma obra com equivalente a 266 unidades que a gente concluiu nesse trimestre. Além disso, a gente tem conseguido uma performance bastante interessante, comercial. A gente não colocou aqui, mas acho que vale citar as vendas brutas. Nos últimos 12 meses, a gente já alcançou a marca de 934 milhões de vendas brutas, quer dizer, rumo aí, voltando a Gafisa para uma força de vendas importante, rumo a 1 bilhão de vendas nessa proxy aí anual de 12 meses. Com relação às vendas líquidas, no trimestre, a gente alcançou 184 milhões. Teve uma pequena redução de 9% com relação ao trimestre anterior, mas um aumento considerável de 143% versus o terceiro trimestre de 2021. Com relação ao lucro bruto, né, a gente alcançou 41 milhões no terceiro trimestre. A gente teve alguns impactos aqui importantes, apropriação de permuta, andamento de POC, que eu vou falar um pouco mais para frente. É um resultado que vem em linha com o que a gente tinha apresentado no segundo trimestre, muito parecido, mas um resultado um pouco inferior com relação ao terceiro trimestre de 2021, em 38%. A margem bruta, a reboque disso, como eu havia comentado, caiu um pouquinho também para 11,7% no terceiro trimestre, versus 16,4% no segundo tri, uma queda aí de 473 bips. Por favor, se puder passar para o próximo slide. Esse trimestre também foi marcado por alguns eventos bem importantes, como o principal deles, a aquisição da Byte. A gente teve uma aquisição de 100% da incorporadora Carioca, que efetivamente já está completamente integrada dentro da Gafisa. A gente já tinha um escritório no Rio, onde esse escritório foi reformado, adequado. A gente hoje tem uma equipe de aproximadamente 80 pessoas no Rio de Janeiro, adequado, né, ao segundo maior mercado do Rio. Aqui nessa imagem a gente consegue ver como que a localização dos empreendimentos da Byte são premiums, quer dizer, eles são todos localizados nos bairros mais desejados do Rio de Janeiro. Foi uma transação que envolveu valores aproximados de 180 milhões de reais, onde metade desse valor está sendo, né, realizada através de cash e a outra metade através de troca de ativos. Se puder passar para o próximo slide, a gente vai poder ver um pouco
dos ativos que foram adquiridos, né? A gente tem aqui, assim, a grosso modo, né, independente dos ativos, a Gafisa, de uma certa forma, comprou aí aproximadamente 500 milhões de fluxo de caixa livre para os próximos 2, 3 anos, né? A gente já consegue enxergar no nosso balanço em torno de 215 milhões através do POC, quando a gente vai olhar através de recebíveis, já está apropriado em balanço, e os outros serão apropriados conforme andamento nos próximos trimestres. Então, a gente consegue verificar uma qualidade muito interessante, muito aderente e muito importante para a construção de portfólio do estoque da Gafisa. Alguns empreendimentos aqui emblemáticos, como, por exemplo, o Canto, que fica no posto 6, no Rio de Janeiro, entre Copacabana e Ipanema. São dois empreendimentos, dois prédios, né? O Canto Rio e o Canto Mar. O Canto Mar com vista eterna, né, para a praia. É realmente um empreendimento icônico na cidade do Rio. Mas, mais do que isso, assim, acho que, falando em grandes números aqui, a gente está falando de um VGV líquido de permuta em estoque em torno de 928 milhões de reais. Né? Desses 928, a gente tem 230 em estoque que já foi lançado, e a gente tem aí em Land Bank em torno de 700 milhões de reais a lançar em empreendimentos que são no-brainer na cidade do Rio de Janeiro. Bom, falando aqui um pouco dos resultados operacionais, a gente, como eu já havia comentado anteriormente, a gente lançou 730 milhões de reais nos 9 primeiros meses de 2022. Né? Foram 2 lançamentos no Rio, o Stratos na Rua Sorocaba, em Botafogo, no Rio de Janeiro, o Sense no bairro de Caraí, em Niterói, o Stratos Bandeira Paulista, no Itaim, e o Evolve na Vila Mariana. Todos esses empreendimentos eles foram lançados, a gente tem aí um VGV ex-permuta para a Gafisa em torno de 673 milhões de reais, garantindo assim a performance, né, e o futuro de resultados da companhia, e lembrando que todos eles estão super adequados à estratégia que a gente já vem recorrentemente comentando, de se posicionar entre médio, alto e alto padrão, uma ponta vendedora aí acima de 13 mil reais o metro quadrado, valor de venda. No próximo slide, a gente vai poder verificar que a gente já lançou em torno de 1 bilhão, um pouco mais, né, de 1 bilhão de reais entre pré-lançamentos e lançamentos. De fato, na data de hoje, isso aqui já virou um lançamento, a gente efetivamente já teve já teve um lançamento do empreendimento, foi 2 semanas atrás, foi um sucesso. A gente, enfim, teve mais de 120 pastas, a gente está confirmando aqui as informações agora de vendas e realmente foi um sucesso, é um empreendimento com uma vista para o jockey, um empreendimento muito diferenciado, com uma arquitetura diferenciada. A gente trouxe a Gensler, que é o maior escritório de arquitetura do mundo, para nos ajudar a desenvolver esse produto. E a gente está muito confiante com ele, é um empreendimento incrível, que está tendo uma resposta comercial muito legal. Então, com isso, a gente, no ano, como eu já havia comentado, a gente lançou mais de 1 bilhão e 70 milhões de reais em 2022, no líquido para a Gafisa, aí 986 milhões de reais, algo em torno de 1 bilhão de reais em lançamentos, que é muito importante para manter o volume de estoque em um nível adequado, para que a gente consiga performar também em vendas e efetivamente trazer recursos para a companhia. Ao mesmo tempo em que a gente lança, a gente também reforça nosso compromisso operacional com os empreendimentos que estavam, né, na nossa linha de produção. No próximo slide, por favor, no slide 10, a gente vai poder enxergar que já foram entregues 1.064 unidades, foram finalizadas, né, com um VGV equivalente a 610 milhões de reais. Todas essas obras foram concluídas com obtenção de habits, né? Aqui embaixo a gente detalha também um ponto importante e interessante com relação à conclusão da obra e o repasse para fins de financiamento, né? Então, importante é a gente ressaltar e reafirmar nosso compromisso com o futuro da empresa, mas também com os nossos clientes que confiaram na Gafisa e compraram, né? O Belvedere, que, por exemplo, foi um sucesso de vendas e vai ser um sucesso também para os clientes no seu dia a dia. Falando agora, abrindo um pouco aqui com relação às vendas, assim, acho que super relevante é falar que a gente já passa aí dos 930 milhões de vendas acumuladas nos últimos 12 meses, é um número bastante expressivo, de vendas brutas, né, é importante ressaltar, é um número bastante expressivo, é um número que reflete um pouco o momento da companhia e um pouco o tamanho, né, ou bastante o tamanho que a companhia tem hoje. A gente
do ponto de vista de crescimento no trimestre comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, a gente cresceu 143%. Para quem não se lembra, a gente teve um fato atípico nesse trimestre de 2021, onde a gente teve um volume de distratos muito grande no Move Parque Maia. Foi algo em torno um pouco mais de 70 milhões de reais. Empreendimentos de legado, que, enfim, também já foi, a gente tem muito pouco estoque hoje do Move Parque Maia, que foi vendido ao longo dos últimos trimestres. Então, essa comparação, apesar de ser muito grande, ela fica um pouco prejudicada. Acho que o grande número que vale a pena a gente olhar é essa comparação de vendas, né, no ano. Eu comentei agora há pouco dos últimos 12 meses, mas vale a pena falar também dessa comparação no ano nos últimos 9 meses, que a companhia cresceu 62% nas vendas. Isso demonstra uma mudança de patamar da companhia na sua primeira linha, né, na força comercial. É aqui que tudo começa, né? Na verdade, é aqui que é nossa razão de ser, né? A gente entregar o produto e vender um produto adequado para o cliente. Então, a gente tem feito esse esforço e isso tem se refletido também, a qualidade do produto tem se refletido também nas vendas, né? No trimestre anterior, a gente teve um trimestre com uma força de vendas específica para alguns dos empreendimentos que eu comentei no slide anterior, que haviam sido entregues, a gente precisava, de alguma forma, dar vazão para eles, e a gente fez isso no último trimestre, e nesse trimestre a gente já vê como que o produto de médio, alto e alto padrão, ele tem mais aderência, e ele já representa algo em torno de 90% das vendas da companhia, né? Então, a gente hoje também uma venda muito adequada entre lançamento, construção e concluído, onde somente 19% em concluído, que é a menor parte do nosso estoque, bem verdade. Aí, falando um pouco mais de estoque também, a gente saiu de 1 bilhão e 900 para 2 bilhões e 100, muito em função da aquisição da Byte. A gente trouxe algo um pouco relacionado a estoque, a gente trouxe algo em torno de 200 milhões para a carteira vindo da Byte nesse momento. 86% do nosso estoque está em alto padrão, né, médio, alto e alto padrão. E aqui é um gráfico interessante que demonstra o ramp-up da companhia nos últimos trimestres, a necessidade que a gente teve, né, de voltar a companhia e de botar a companhia no patamar, no patamar que ela está hoje, de vendas, de volume comercial, fez com que a gente efetivamente lançasse muito, né? E no último trimestre, quando a gente tem essa visão dos últimos 12 meses, a gente já vê uma redução, uma vez que a gente consegue manter a companhia hoje no patamar de estoque adequado para esse nível de vendas que a gente vem comentando e para o nível de exposição que a companhia tem do ponto de vista financeiro e suas obrigações. Falando um pouquinho mais, abrindo um pouquinho mais aí do estoque, a gente, como eu havia comentado, são 86% em médio, alto e alto padrão e 98% do estoque concentrado no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são os locais onde a gente tem a nossa zona de abrangência, nossa zona de atratividade maior, né? Onde a gente tem profissionais e recursos adequados para isso. Então, como eu havia comentado, a gente teve um pequeno aumento aí, algo em torno de, pequeno não, né? Um aumento importante, mas basicamente em função da inclusão do estoque da Byte no nosso portfólio. Bom, indo para os resultados financeiros, esse foi um trimestre em que a gente teve uma receita líquida muito interessante, muito importante, talvez tenha sido a maior receita líquida dos últimos anos da Gafisa, desde 2019. Foram 351 milhões de receita apropriada nesse trimestre, muito em função dos empreendimentos que a gente lançou, do andamento das obras que a gente teve, da velocidade de vendas que a gente teve também. Então, só para a gente ter uma ideia, né, comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, a gente teve um crescimento de mais de 100%, são 111% de crescimento, muito em função desse momento que a companhia está. A gente está num ramp-up importante, a gente acredita que, né, a primeira coisa é modificar a nossa janela de produtos, né, nosso portfólio de produtos, para que a gente consiga alcançar vendas, consiga alcançar receita e, no final, a gente consiga melhorar nossas margens. Nesse trimestre, a gente teve, eu já havia mais ou menos falado sobre isso, mas 90% aqui com o gráfico, 90% das vendas líquidas, né, foram do segmento de médio e alto padrão. Uma coisa que é importante falar, dos 53 milhões de extrato que a gente teve, eu acabei passando e não falei, a gente teve 25 milhões concentrados em 2 empreendimentos que esses 25 milhões já foram efetivamente vendidos novamente.
uma questão ali realmente temporal de data marco, né, da fotografia do balanço. Então, de fato, o distrato, apesar de ter aumentado um pouquinho nesse trimestre, a gente acredita não ser tão recorrente. E a variação do estoque, né, ainda avançando aqui, já com impacto também, a gente vê como é que foi o impacto positivo também de ter trazido os estoques da Byte para o nosso portfólio. Quer dizer, mesmo com, uma vez que a gente lançou empreendimentos, né, aqui está entrando só o Sense, o Jockey ainda não está nesse cômputo do estoque. A gente saiu de 84% para 86% do estoque dentro da nossa estratégia atual de posicionamento da companhia. Falando ainda sobre receita e sobre resultado, a gente teve um prejuízo no trimestre de 49 milhões, a gente teve, comparado com o trimestre anterior, né, um aumento nominal nas despesas de venda, mas também um aumento, no último trimestre, a gente teve uma despesa de venda realmente muito abaixo, em torno de 3% da receita. A gente teve um pequeno aumento também no COGS, mas o principal ponto aqui foi efetivamente a apropriação de permuta em 2 empreendimentos. A gente teve, principalmente margem bruta, né? A gente teve apropriação bastante importante permuta agora no Sense e no Canto, que a gente também apropriou nesse trimestre. Com relação ao lucro líquido, a gente, em função disso e de algumas outras ações também não recorrentes, a gente teve um impacto aí um pouco maior, de 19 milhões de reais, quando comparado com o último trimestre, o segundo trimestre de 2022, com um resultado líquido de 49 milhões de reais negativo. Quando a gente olha a margem, né, quando a gente olha aqui e faz um estudo de margens, a gente ainda vê, né, a nossa margem REF, a nossa margem de referência entre o que está apropriado de recebíveis, né, e de gastos, ainda no patamar acima de 35%. Essa é uma visão dos últimos 9 meses, e a gente vê aqui a margem bruta ajustada perdendo aqui um pouquinho a linha dos 30%, mas ainda no número adequado. De fato, a margem bruta pesada, realmente pesou agora nesse último ano, em cima do custo de financiamento que a gente tem, e a margem líquida em torno de menos 9%. Né? Isso aqui tende a convergir. É claro que a margem REF ela é um indicador de futuro, é um indicador do que a gente pode esperar dos próximos trimestres. A gente continua a mirar isso aqui. Eventualmente também algumas apropriações de POC, principalmente no início, podem fazer algumas variações maiores, como aconteceu nesse trimestre, e a gente tende a buscar essa margem REF na margem bruta, minimamente na margem bruta ajustada. Quando a gente fala de recebíveis e dívida líquida, de fato a gente teve um aumento importante nas dívidas da companhia. A gente teve um acréscimo aqui com relação às dívidas dos empreendimentos, dívidas de produção dos empreendimentos da Byte, algo em torno de 315 milhões nesse trimestre, quando comparado com o trimestre anterior, ao mesmo tempo em que a gente teve uma apropriação de recebíveis já apocados, algo em torno de 240. A gente entende que conforme os empreendimentos que chegaram estão com vendas bastante avançadas, bastante importantes, o Canto Rio praticamente todo vendido, o Canto Mar uma boa parte, os outros empreendimentos com VGV um pouco menor, mas também todos muito bem vendidos. A gente imagina que quando esses empreendimentos andarem do ponto de vista de obra, eles estão nessa fase agora, a gente vai ter uma apropriação um pouco maior, além do que a gente já adiantou no nosso release, e também a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente também tem a expectativa de diminuir o endividamento da companhia no futuro. Indo aqui para o último slide da apresentação, e a gente eventualmente abre aqui para perguntas e respostas, a gente essa nova, enfim, até comentar, enfim, a gente está passando por um plano de 100 dias, como a gente tem falado aqui internamente. São frentes de trabalho onde a gente está buscando identificar uma série de ações, né? Então, a primeira já identificada e realizada com relação à redução de G&A, a gente teve uma redução de aproximadamente 15% do headcount, com uma economia estimada aí aproximada de 1 milhão mês. A gente está num processo de redução também do número de escritórios da companhia,
ao que deve trazer também uma redução aproximada de 400 mil reais mês. E a gente tem trabalhado também e revisto todos os empreendimentos da companhia, né? De uma certa forma, dentro desse plano de 100 dias, a gente está entrando no detalhe, revendo todos os financials de todos os empreendimentos, além também de revisitar e trabalhar de uma maneira um pouco diferente, talvez um pouco mais otimizada, o plano de marketing de vendas, com subsequente revisão de processos, assim, tentando eliminar a burocracia e ineficiências, né? A gente tem trabalhado internamente também no entendimento da Gafisa Propriedade e de como a gente vai trabalhar isso daqui para frente, e, obviamente, na estrutura de capital da companhia, que hoje se encontra bastante alavancada, e a gente tem um planejamento importante aqui de revisitar essa estrutura de capital. Então, com relação a Quick Wins, né, eu já comentei 2 e tem os outros 2 aqui com relação a um muito interessante e importante, que é a criação de uma área de negócio para cuidar efetivamente do legado. A gente tem realmente assuntos muito antigos e recorrentes na Gafisa, que a gente tem trabalhado, mas agora de uma vez por todas colocado uma pessoa para tocar isso de fato. E a gente estamos definindo aqui, né, e organizando um plano de desinvestimento de projetos considerados não estratégicos, desde vendas de terrenos até vendas desinvestimento de alguns empreendimentos eventualmente que a gente tenha. Então, tem 10 projetos aí que eventualmente vão ter algum trabalho em cima disso, com uma expectativa de realização para os próximos 3 meses. Bom, com isso, a gente passa aqui toda a apresentação e abre para o Q&A. Bom, só um minutinho, gente, estou recebendo aqui. João Tandi, qual seria o tamanho da alavancagem confortável para a empresa, além do desinvestimento citado na apresentação, é esperado mais algum desinvestimento para o futuro? Se sim, qual o tamanho? De fato, a gente não tem nenhum empreendimento ou nenhum negócio fechado ainda, né? A gente tem um mapeamento completo, a gente já mais ou menos sabe aqui com o que a gente vai seguir e com o que a gente não vai seguir, mas a gente está procurando agora o melhor caminho para a gente conseguir gerar o melhor valor para o acionista possível, né? William Hu, vamos seguir aqui, ó. Poderiam falar um pouco mais sobre a queda na margem bruta desse TRI? De fato, a gente teve a principal coisa aqui fora do radar realmente foi essa questão da apropriação de permuta, que pesou bastante por conta do andamento do POC de venda que a gente teve nesse TRI. Não recorrente. De fato, a gente também teve um aperto um pouco no COGS também, com relação a aumento de custos, mas nada que a gente consegue enxergar de uma certa forma também na margem REF, e não tem prejudicado muito isso na margem REF, acho que é muito mais esse evento não temporal. E eventualmente também a gente, em alguns empreendimentos, a gente vai focar mais em caixa e eventualmente a gente vai gerar mais caixa para a companhia em detrimento de um possível aumento de margem. Gostaria de entender um pouco melhor sobre o aumento da dívida líquida. Bom, acho que já expliquei, né? Comentei aqui um pouco do que a gente trouxe entre dívida líquida e recebíveis da Byte. Acho que quais projetos seriam esses? Acho que está explicado aqui já, né? Eventualmente a gente consegue olhar isso e abrir também dentro do balanço. A Camila Silva, que pode ser atribuída a redução de margem bruta no terceiro TRI, de 2022. Aqui pode ser atribuído o nível de extratos do terceiro TRI. Bom, e aqui pode ser atribuído também um aumento trimestral das despesas de venda. Bom, vamos lá, vamos por parte. Com relação à redução da margem, acho que eu já comentei aqui anteriormente. Nível de extrato, a gente teve 53 milhões. Eu diria para vocês, desses 53, 25 são não recorrentes. Então, dentro dos 230, 225 milhões que a gente teve de venda, fazendo de cabeça aqui, gente, mas 200 e poucos milhões que a gente teve, metade dos distratos foi não recorrente, que efetivamente a gente já conseguiu reverter esses distratos em vendas
agora nesse trimestre que a gente está agora. Na questão temporal ali, eventualmente ele não teria aparecido se não fosse na fotografia do final de setembro. E na despesa de venda, na verdade, a gente teve uma despesa muito pequena de venda no último trimestre, né? Se para pensar até percentualmente com relação à apropriação de receita, a gente teve uma despesa de venda que ficou, de uma certa forma, talvez um pouco retida aí também, com relação ao segundo TRI, que foi muito baixo. A gente teve em torno de 2% a 3% só de despesa de venda no último TRI. Manuel. Tudo bem, Manuel? Qual o tempo que o acionista deverá esperar para ter a FISA plenamente ok? Olha, eu acho que essa resposta a gente já pode dar por partes. Do ponto de vista operacional, a gente tem se demonstrado uma empresa bastante resiliente e bastante competitiva. A gente tem produtos que têm demanda no mercado, a gente tem um volume de vendas e um volume operacional de entregas, uma cadeia produtiva, né? A empresa, do ponto de vista de produção, ela está bastante organizada. Então, do ponto de vista operacional, a gente tem efetivamente hoje uma empresa plenamente funcionando, né? Com uma força de vendas interessante, a gente vai sempre buscar melhorar os processos, melhorar os nossos níveis e indicadores, mas a gente consegue lançar, vender, produzir e entregar. Do ponto de vista financeiro, a gente tem um desafio grande, né? A empresa tem 68 anos e efetivamente tem um legado grande, né? Então a gente tem um trabalho importante para realizar. A gente tem uma série de ações aqui com essa nova gestão que a gente também busca trabalhar o mais rápido possível, mas do ponto de vista financeiro, enquanto a gente resolve o legado, é difícil falar. A gente está trabalhando para isso. Nos próximos trimestres, a gente espera trazer coisas mais palpáveis para os acionistas. O Igor, maior receio dos acionistas depois desse grupamento de ações é um novo aumento de capital. Algo nos planos em relação a isso? A gente tinha, assim, efetivamente a gente está, como é que eu posso dizer, período de silêncio com relação a isso, né? A gente soltou um comunicado, na verdade um fato relevante, em cima de um questionamento da B3 com relação a com relação à movimentação das ações, e a gente se viu obrigado ali, por conta de regulação, a falar. Mas, de fato, eu não tenho nada efetivamente pronto para dizer sobre o aumento de capital. O grupamento de ações, ele tem uma série de pontos que são importantes, né? Assim, até do ponto de vista de entrada de institucionais, da potencial entrada de institucionais, liquidez, enfim, tem uma série de coisas que são importantes e que tem um lado positivo com relação ao grupamento de ações. Gabriel Perucci. A receita líquida dos 111% em relação ao mesmo trimestre de 21 está considerando a entrada da Byte? Sim, está considerando a entrada da Byte. Mas a entrada da Byte, é importante dizer que ela, basicamente, do ponto de vista contábil, assim, uma ótima pergunta, que é para desmistificar isso. Do ponto de vista de vendas, a gente, como ela é uma informação, um KPI, a gente não considerou as vendas da Byte no trimestre. Então, tem um potencial maior aí nos próximos trimestres de venda. Com relação à receita, à apropriação, a gente apropriou basicamente o mês de setembro de vendas. Então, enfim, tem aqui também, eventualmente, um potencial. Bom, acho que por aqui acabou. Tem mais uma? O que seria um grau de alavancagem desejável aos olhos da administração? Difícil dizer isso. Não posso te dar esse número efetivo, mas a gente está trabalhando para diminuir. Infelizmente, eu não, até pelo tempo em que a nova administração chegou, a gente ainda não tem negócios concretizados, realizados, assinados, efetivos, né? Mas a gente tem uma série de tentativas e de intenções nossas de negociar, mas a gente não tem nada fechado ainda. Mas a nossa intenção é reduzir, sim. A gente sabe que está alto, é um ponto importante. O foco da companhia, né, que fique claro aqui, é a desalavancagem em algum nível e a geração de fluxo de caixa operacional. Esse é o nosso foco agora e a nossa meta dos próximos trimestres. Encerrou, gente. Chegou mais alguma? Não, né?
A gente vai agradecer, então, a todos. Muito obrigado. E até a próxima. Bom, aqui também estão nossos contatos. Se ficar com alguma dúvida adicional, por favor, entre em contato com a gente. Muito obrigado e até a próxima.